Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Júnior, eu faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e nós estamos aqui na segunda temporada desse programa, o Alinhando os Ponteiros. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, o surpreendente universo. Se você gosta dessa temática, então fique com a gente, porque a gente acabou de começar o programa. Hoje o tema é de muita relevância sobre o surpreendente universo, mas tão surpreendente ao tema, mas também aquele que está palestrando esse assunto nessa temática de hoje, que é o professor Adalto Lourenço, né, Ed? É isso aí, e o Adalto Lourenço ele tem uma relevância não só nacional hoje, como mundial, e a última palestra, né, Carlos? A última palestra que ele gravou e se dispôs a gente a nos ensinar, porque o Adalto... Eu nunca vi uma pessoa com tanta didática, com tanto conhecimento e sabedoria. Muito interessante que essa palestra do professor Adalto Lourenço, ela foi colocada no 5º Congresso da TDI Brasil, né? Ele já estava doente antes do falecimento e ele nos encaminhou porque ele achou que não poderia estar participando, talvez de forma virtual, né? Então ele acabou gravando a palestra e mandando para a gente passar no congresso e logo depois ele veio falecer. Então essa foi a última palestra gravada pelo Dr. Adalto Lourenço, né, trazendo aí ainda mais informações sobre o universo, que era um assunto que ele era apaixonado. E faz a gente se apaixonar pelo assunto. Ainda mais, né? Porque ainda ele mais. consegue colocar um design inteligente como o precursor, a ponta primeira desse universo. E a gente fica encantado não só de ver o Adalto ministrar suas aulas, mas de tudo que ele deixou, o legado, o ensino, foi uma perda, mas ao mesmo tempo a gente tem um legado a seguir, que é de apaixonar pelo universo. É isso mesmo, o Adalto é um dos maiores físicos da nossa atualidade, um dos precursores do criacionismo bíblico no Brasil e também do design inteligente. E é uma palestra sensacional que você vai ter oportunidade de assistir aí em primeira mão aqui na Rede Super e poder ver a última palestra do professor Adalto Lourenço. Então, pega seu bloco de anotação e marque aí todas as informações preciosas da última palestra do professor Adalto Lourenço. O tema que eu gostaria de tratar especificamente é esse aqui, olha, o surpreendente universo. Ele é surpreendente? Sem dúvida. E esses últimos, como eu mencionei, esses últimos 30 anos têm sido algo espetacular. Podermos observar o universo como ele nunca foi observado antes, devido à tecnologia que agora nós temos. E deixe-me deixar assim, de uma forma bem simples e bem clara. Isso é só o começo. Tem muita tecnologia nova vindo aí pela frente e a tecnologia que nós estamos usando, por exemplo, do James Webb, que é o mais novo telescópio que nós temos, o desenvolvimento dele começou há 20 anos atrás. Então dá para ter uma ideia do que está sendo planejado agora para esses próximos 20 anos. Rapaz, vou estar bem velhinho, já estou velho, mas vou estar bem velhinho quando essa nova tecnologia estiver por aí. Isso se eu estiver por aqui ainda. Não sei, o Senhor Deus o sabe. Mas de qualquer forma, muita coisa nova está vindo pela frente, mas eu queria tratar daquela que já está aqui, do que nós temos visto ao longo desses últimos 30 anos, mais especificamente. E quando nós pensamos a respeito de tudo isso, algo fascinante é poder ver a clareza do que nós temos. Então, deixa eu mostrar algumas coisas aí para você. Daqui do ponto de vista nosso, ao olharmos do planeta Terra, a gente tem vistas como essa daí, que é a Via Láctea. São uma vista panorâmica de praticamente 360 graus aí, você está vendo de uma ponta a ponta, uma outra ponta, a querida Via Láctea, é a nossa galáxia onde nós moramos. Então você está vendo um agrupamento muito grande de estrelas. Não dá muitas vezes para a gente ver tão claro desse jeito, mas você vê um tipo de uma mancha branca lá no céu, parece uma nuvem branca, numa noite bem escura, assim, noite de lua nova, e o céu sem nuvem nenhuma, mas você vê um tipo de uma nuvem branca lá em cima. Seria algo mais ou menos assim, olha, tá vendo essa que você está vendo lá atrás? É essa a ideia, mais ou menos. Então, como eu mencionei, nós temos tido uma oportunidade fascinante de poder observar o universo com os nossos telescópios, nossos sistemas de radioantenas e a lista vai.
Então é fascinante quando a gente consegue ver tudo isso. E certas imagens, inclusive, que são muito fascinantes, que antes nós tínhamos que mandar uma sonda espacial lá, até esse planeta, por exemplo, falando do planeta Júpiter, para ter imagens como essa que agora o James Webb consegue captar daqui. Olha só que coisa espetacular. Isso é uma imagem de Júpiter, vocês estão vendo ali uns pontinhos brancos do lado, são algumas das luas de Júpiter, e é fascinante, você está vendo a aurora, as duas auroras que Júpiter tem, a do Polo Norte e a do Polo Sul. Essa foi uma imagem feita pelo telescópio espacial James Webb. Mas, sem falar a respeito da nossa vizinhança aqui, dos nossos planetas, é fascinante quando a gente consegue observar um pouquinho do universo lá fora. Galáxias, como essa que você está vendo aí. É espetacular quando nós vemos assim bilhões de estrelas aglomeradas, todos num único sistema, que é um sistema galáctico como esse. Algumas vezes podemos observar coisas fascinantes como essa, que está relacionado com essas nuvens de gases que tem no espaço. Esses são os chamados pilares da criação, que, falando nisso, essa é uma das imagens fascinantes do telescópio espacial James Webb. Então nós temos uma quantidade muito grande de coisas aí que têm sido fotografadas e etc, coisas tal, que nós podemos estudar e aprender muito a respeito disso, principalmente com respeito ao universo. Mas, para a gente poder entender um pouquinho melhor, deixa-me dar algumas, dar um pouquinho de terminologia para a gente não ficar tão perdido, tá bom? Muitas vezes a gente fala assim, usa termos como cosmologia, astronomia, astrofísica e a lista vai, e a gente não sabe exatamente o que isso significa. Então deixa eu colocar, só para a gente ter uma noção geral, eu vou dar um pouquinho só de terminologia para a gente ficar bem familiarizado, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de cosmologia, a cosmologia é uma junção de duas palavras gregas, cosmos, que significa universo, a natureza, tudo que existe, e logia, que significa estudo. Então, cosmologia significa o estudo do universo. Não significa necessariamente sobre a origem do universo. Já vou usar um outro termo que trata disso mais especificamente. Cosmologia é geral. Então, quando nós falamos de cosmologia, estamos falando literalmente do estudo do universo. Astronomia. Astron é a palavra grega também, que significa corpo celeste. E nomia, que significa um sistema de regras. Então, astronomia está relacionado com as regras dos corpos celestes, ou seja, como que eles funcionam, quais são as regras relacionadas com ele. Note que existe uma diferença muito grande entre astronomia e astrologia, tá? Eu costumo até brincar, o astrônomo é aquele que foi para a faculdade, estudou, teve um diploma, foi fazer um mestrado e talvez até um doutorado, pós-doutorado. Esse é o astrônomo. O astrólogo é aquele que nunca foi para a universidade. Então ele fala de astrologia. A astrologia é aquela ideia de que os astros têm uma influência na nossa vida. Tá bom. Então agora você tem uma noção desses dois termos, cosmologia e astronomia. Deixa eu dar mais alguns aí para você que são muito importantes. Quando nós falamos de cosmologia, existem duas outras palavras ou dois outros termos, são da área também da cosmologia, que é a cosmogonia, que estuda a origem do universo, e a cosmografia, que faz um mapeamento do universo. Essas duas áreas, a cosmogonia e a cosmografia, têm sido assim, muito importantes ao longo desses últimos 30 anos de pesquisa. Principalmente porque está relacionado com aquilo que nós temos visto e aprendido. Ou seja, na área da cosmogonia, nós temos visto que o universo teve um início. Você sabia que há cerca de mais ou menos 100 anos atrás havia uma grande discussão se o universo era eterno ou não. Muitos acreditavam que o universo fosse eterno, sempre existiu. A gente vai tratar um pouquinho disso, mas é a ideia de um universo estático que nunca muda. Por outro lado, quando nós falamos da cosmografia, ou seja, esse mapeamento do universo, isso é algo recente, começou na década de 80 do século passado. Eu sei que fica estranho falar século passado, mas é verdade. Foi no século passado e até no milênio passado. Ou seja,
1980, por aí assim, na década de 80, foram apresentados os primeiros mapas tridimensionais aqui da nossa vizinhança. Mostrando as galáxias ao nosso redor e etc e coisa e tal. Então foi muito legal, é muito legal a gente pensar nesses dois termos especificamente, da cosmogonia, estudo da origem do universo, e a cosmografia, que trata do mapeamento. Tem mais alguns termos aí que eu gostaria de colocar, só para a gente ter uma noção a respeito deles, que são termos também bem importantes. Estão relacionados com a física e a astrofísica. A física estuda a natureza, tudo que existe, e os seus fenômenos, ou seja, como que ela se comporta, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. A astrofísica já é a aplicação da física com respeito aos corpos celestes. Em outras palavras, a astrofísica estuda os corpos celestes e os seus fenômenos, como que eles funcionam, como que as interações e esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de física e astrofísica, são duas coisas muito próximas. E são coisas assim fascinantes porque a física, num certo sentido, nos dá a base para estudarmos os corpos celestes. Nós podemos observar de uma forma específica certas coisas aqui no nosso planeta e aplicamos esse conhecimento lá fora. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho a respeito disso, eu quero dar algumas ideias assim relacionadas com um pouco de história para a gente. Vamos lá, um pouquinho de história também da cosmologia. Se nós pegarmos muito tempo atrás, Claudius Ptolomeu, ele desenvolveu um sistema que era o sistema geocêntrico. E esse sistema permaneceu praticamente como a base do conhecimento, entre aspas, científico, até por volta dos anos 1400, finalzinho dos anos 1400, comecinho dos anos 1500. Nessa época surgiram alguns nomes aí bem conhecidos, Nicolaus Copérnicos, Johannes Kepler, Galileu Galilei, e eles apresentaram um sistema heliocêntrico. A diferença entre os dois. O sistema geocêntrico era um sistema que propunha que a Terra está no centro e tudo gira ao redor dela. Já o sistema heliocêntrico propõe que não, o Sol é o centro e as coisas estão acontecendo ao redor dele. Na época, a preocupação maior era os planetas, porque acreditava-se que as estrelas e tudo mais era tudo fixo. Tanto é que na época nem se sabia da existência de galáxias. Falando lá dos anos 1400, 1500, tá? E é bem interessante porque Isaac Newton, ele lá finalzinho dos anos 1600 praticamente, desenvolveu a chamada Lei da Gravitação Universal. E isso aí é o chamado princípio copernicano. E é muito importante esse princípio porque ele diz que os corpos celestes obedecem às mesmas leis físicas que os objetos aqui na Terra obedecem. Ou seja, as leis que nós descobrimos aqui, elas aplicam-se também a qualquer corpo celeste em qualquer lugar do universo. Essa foi uma mudança radical de paradigma, pensamento. De repente, as pessoas falam, nossa, é possível então nós calcularmos o que está acontecendo lá fora baseado naquilo que nós conhecemos aqui. Correto. Então, essa foi uma das grandes, como é que eu posso colocar isso? Um grande auxílio, deixa eu colocar dessa forma, fica mais simples, que Newton providenciou para a gente. Algo espetacular. A coisa não para por aí. Continuando. Comecinho do século passado, Albert Einstein fez uma proposta fascinante, que é a da teoria geral da relatividade. Foi baseado nessa teoria que os físicos começaram a explorar a ideia do universo não ser estático, mas ser algo dinâmico. Ou seja, o universo não estaria parado, fixo, as coisas estariam em movimento. Essa foi uma ideia, eu estou falando de 100 anos atrás. Ou seja, 100 anos atrás, a ideia de que os corpos celestes, com exceção dos planetas aqui do Sistema Solar, tudo mais era estático, estava perfeitamente parado. Há 100 anos atrás, dá para imaginar? Hoje nós sabemos que não é assim. As coisas estão todas elas em movimento. Galáxias estão movimentando, estrelas se movimentam e a lista vai. Mas essa ideia, portanto, surgiu com
a proposta de Albert Einstein com a sua teoria geral da relatividade. No comecinho do século passado também havia uma discussão muito grande. Você tem Herbert Curtis e Ernest Hopke estão tratando da questão dessas chamadas nebulosas. Lembra que nós estamos tratando numa época que os telescópios não eram tão possantes assim. Então havia umas manchas no céu chamadas de nebulosas. E esses dois cidadãos, Herbert Curtis e Ernest Hopke, fizeram a proposta de que essas nebulosas eram galáxias. Foi muito interessante porque havia uma discussão muito grande na época. Inclusive, Harlow Shapley dizia que existia somente uma galáxia, somente uma, que era a Via Láctea. E, na verdade, até então, ele ganhou essa disputa com esses outros dois. Foi uma disputa bem interessante, só que essa disputa teve uma mudança radical com uma descoberta fascinante feita por Edwin Hubble. Ele descobriu que a galáxia que Andrômeda, na verdade, não era uma nebulosa, não era algo dentro da nossa galáxia, dentro da Via Láctea. Era uma galáxia por si só. Ele observou cefeidas variáveis na galáxia de Andrômeda. Isso foi entre o ano de 1923 e 1924. E cefeidas variáveis são estrelas que pulsam radialmente. Elas variam tanto em diâmetro quanto temperatura. Essa foi uma descoberta assim espetacular e foi bem sedimentado daí quando em 1929 ele descobriu o desvio espectrográfico da luz para o vermelho, aquilo que a gente chama de redshift. Então, que galáxias, na verdade, são galáxias, que aquelas nebulosas não eram apenas umas manchas dentro da Via Láctea. Pessoal, menos de 100 anos atrás, há menos de 100 anos atrás, a ideia de galáxia de outras galáxias, deixa-me colocar dessa forma, estava começando a surgir. Não é fascinante? São 100 anos apenas, então tem muita coisa aí que nós estamos descobrindo ao longo desses últimos 100 anos. Mas tem algumas coisinhas aí também que eu gostaria de colocar que são bem importantes para a gente, só para finalizar essa parte de um pouquinho de história. George Lemaitre, fez a proposta do modelo Big Bang, principalmente baseado nas ideias de Albert Einstein. Ele começou a trabalhar com essa ideia da teoria geral da relatividade e, finalmente, ele fez uma proposta. Essa proposta, na época, não foi assim, algo tão bem aceito, assim, imediatamente, porque, no fundo, estava sendo proposto que o universo teria tido um início. Até então, havia uma disputa muito grande, uma conversa muito grande a respeito disso. Nem todos, a maior parte, quer dizer, não acreditava que o universo tivesse tido um início. Agora a boa ciência começava a alinhar com as Escrituras, a Bíblia. Não estou dizendo que o Big Bang está correto, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a proposta agora é que o universo literalmente teria tido um início. Lembre-se que nós estamos falando de cerca de mais ou menos 100 anos atrás, a grande maioria dos cientistas não acreditava que o universo teria tido um início. Percebe? Continuando mais um pouco aí. Então, Lemaitre fez essa proposta. Arno Penzias e Robert Wilson, eles, lá na década de 60, para ser mais preciso, entre 1963 e 1964, eles descobriram a microrradiação cósmica de fundo. Uma coisa assim muito interessante. Eles estavam lá trabalhando, sossegadinhos, e acharam que tinham algumas coisas lá no equipamento que eles estavam trabalhando, que eles pensaram que fosse literalmente, desculpa a expressão, mas cocôzinho de pomba. Então eles foram lá e foram pesquisar e, na verdade, não tinha nada a ver. O que eles estavam descobrindo é que o universo ele possui uma estrutura, na sua estrutura, uma radiação de fundo. Significa isso um tipo, assim, colocando em termos práticos, uma temperatura uniforme lá fora. Essa temperatura, a gente vai tratar dela daqui a pouquinho, é de mais ou menos 270 graus abaixo de zero, só para ter uma noção.
Então, isso é um pouquinho de história. Então, nós estamos vendo algo assim fascinante para a gente ter uma noção de terminologia, um pouquinho de história. E lembra que há 100 anos atrás, portanto, a maior parte das pessoas não acreditava que o universo teria tido um início. Isso era coisa da religião, mais especificamente dos cristãos, a Bíblia e coisas desse jeito. De repente, houve uma mudança radical a respeito disso. Sim, o universo teve um início e nós temos evidências disso. E logo depois começam essas mudanças radicais a respeito de um universo que não é estático, está em movimento e as coisas estão acontecendo e assim por diante. Então, fascinante. Como eu mencionei, há cerca de mais ou menos uns 30 anos atrás, comecinho da década de 90 para cá, nós tivemos uma mega revolução, porque começamos com algo que é muito interessante, que foi uma cosmologia observacional. Até então haviam observações feitas, mas elas eram muito limitadas. Devido ao equipamento que nós tínhamos. Nós tínhamos telescópios no Monte Palomar, alguns outros telescópios espalhados aí pelo mundo, mas eram muito, muito limitados com respeito a vermos o universo como ele é. Tanto é que se você tiver curiosidade, vá um dia até uma das bibliotecas por aí e pegue alguns livros de astronomia, de cosmologia, lá da década de 80, para você ver. Eu ainda tenho alguns deles na minha biblioteca, eu guardo apenas como relíquias. Mas é fascinante, as ideias, as propostas, era o que de melhor nós conhecíamos. Mas a partir da década de 90, mais especificamente com o telescópio espacial, o Hubble, nós tivemos a oportunidade de observar um universo que nós não tínhamos a menor ideia do seu tamanho, da sua estrutura, da sua complexidade. Então, a partir de 1980 para cá, 1990, desculpe-me, para cá, houve uma mudança radical a respeito disso. Então, só para ter uma noção, baseado em todas essas descobertas, houve uma reunião no dia 12 de janeiro de 2014, o Congresso Planck, na cidade de Ferrara, lá na Itália. E ali foram colocadas as seguintes propostas básicas, baseadas na interpretação. Você ouviu correto? Na interpretação de algumas coisas que tinham sido observadas desde a década de 90 até então. E essas interpretações foram as seguintes, as principais. Com respeito à idade do universo, de 13,8 bilhões de anos. Na verdade, 13,77 bilhões de anos e mais uns quebradinhos ali no meio. E a segunda é sobre a composição do universo. 4,9% seria matéria bariônica, ou seja, os átomos que nós conhecemos e que nós estudamos no laboratório. 26,6% seria de matéria escura e fria, que na verdade nós não sabemos o que é, não temos nem assim, a menor ideia a respeito. E 68,5% de energia negra. Eu costumo brincar que a diferença entre energia negra e magia negra são assim, muito próximos uma da outra. Não estou dizendo que energia negra não exista, nem que matéria escura e fria não exista. Não é isso que eu estou dizendo, mas até o presente momento nós realmente não sabemos a respeito da existência, ou seja, coisas mais específicas a respeito disso. Até então, tudo isso é tratado de uma forma assim, teórica. Agora, por que esses valores? Por que 4,9% apenas de matéria bariônica? Por que 26,6% de matéria escura e 68,5% de energia negra? Em outras palavras, por que cerca de 95% do que existe no universo é, entre aspas, composto de algo que nós não sabemos? Surpreendente, não é mesmo? É ver como a graça de Deus alcançou este homem de Deus e como ele foi fervoroso ao seu legado, nunca negociando na realidade a sua fé, nunca negociando seus princípios e usando daquilo que Deus deu para ele, da sabedoria, para edificar uma nação, uma geração. A gente fica emocionado de lembrar um legado de um homem tão responsável, um pioneiro com relação a tudo isso que ele disse para a gente. Eu nunca tinha imaginado, sabe, Carlos, olhar o universo e ver um design inteligente, e ver como o universo é complexo, como o universo é extraordinário. E este universo me leva a adorar um design inteligente,
a contemplar a complexidade desse design e como que a vida é feita de riquezas e detalhes. Não, isso é sensacional, né? O próprio título já fala, o surpreendente universo, que era algo que o professor Adalto era apaixonado e cada vez mais, como ele era um físico, estudava sobre isso, ele cada vez mais queria entender sobre o universo, porque na visão dele, conhecer mais o universo também significava conhecer mais Deus. E isso é uma perspectiva que você, que está em casa, precisa entender. A ciência para nós é uma forma de nós podermos contemplar a Deus e conhecer ainda mais sobre as coisas que Ele fez. Uma coisa que é pouco falado, sabe, Carlos, e a gente tem que ressaltar aqui, é que ele passou nos 3 maiores laboratórios do mundo. E ele não falava isso, ele não se gabava disso. Mas para você ver a humildade e a hombridade deste homem nesse seu legado. Então, assim, é mais do que uma palestra. É simplesmente um homem de Deus dizendo que pode-se adorar o design inteligente, pode-se adorar um criador deste universo com formas que a gente nunca tinha imaginado ou pensado antes. Então, gente, esse programa é um tributo também ao professor Adalto Lourenço. E na semana que vem nós vamos ter a continuação dessa palestra magnífica, a última palestra do professor Adalto. Então não se esqueça de, se você que está pelo YouTube, né, se inscrever no canal, deixar o like e também compartilhar para o máximo de pessoas. Até sábado que vem!